Bom dia, graça e paz. Segunda-feira de março, dia 3, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. E antes de tudo, vamos entrar na presença de Deus em oração. Senhor, nosso eterno Deus, diante da Tua presença, nos colocamos na sinceridade, na pureza, ó Deus, diante de Ti. E pelos méritos de Jesus, nós o fazemos isso. Perdoa nossos pecados. E eu rogo, suplico a Ti, ó Espírito Santo, que venha fluir da Tua vontade, da vontade do Pai, o que deveríamos, o que o Senhor queira e devemos expressar através do Teu inspirar, do Teu soprar, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Pai, nós oramos assim. Amém. Nós estamos hoje com um assunto de muita importância. Nós vemos no nosso tempo de hoje, e já há muito tempo atrás, os apóstolos falaram deste assunto. E nós vemos a necessidade vital também para nossos tempos de falar sobre esse assunto que tem sido por muitos vituperado, manchado, distorcido e adulterado, que se chama o Evangelho da Graça. Mas com muita seriedade e temor de Deus, nós estamos aqui e na certeza que o Espírito Santo vai conduzir as palavras que irá sair de nossa boca. Tenho certeza disso, que tudo quem faz e a palavra quem dá é o Espírito Santo. Deus através do Espírito Santo. Então vamos começar a meditação. Falaremos só apenas de três tópicos. E o nome do assunto é a salvação em Cristo pela graça. A salvação em Cristo. A salvação em Cristo pelo Evangelho da Graça. Antes de tudo, o que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas. Algo que fez Deus por nós e nós não merecíamos. Vamos a isto comprovar pelas Escrituras da Sagrada Palavra de Deus. Nós temos como texto básico Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. Tenha em suas mãos a Bíblia, porque aqui não deixa dúvidas. É a palavra de Deus e falada de um modo com temor, tremor, por aquele que fala com temor e tremor e com a sinceridade de Deus. Aí isso sim, você vai perceber uma unção e uma verdade libertadora na vida de cada um de nós. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, diz o seguinte: o anjo, porém, lhe disse: não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja bem, o anjo se manifestou ali, se revelou para os pastores que estavam ali pastoreando ali no campo.
e falou para eles, para que também eles anunciassem que iria nascer o Salvador, que era Cristo, o Senhor. Então, ali na cidade de Davi, na cidade da promessa de Deus, viria o Salvador. Então, o Evangelho de Cristo, de Deus em Cristo, é um favor, é uma boa nova para salvar a todo o homem, mas a todo que crê, porque aquele que rejeitar, não crê e rejeitar, para esse, infelizmente, não será salvação. Primeiro tópico, a salvação de Deus, a graça de Deus nos salvou. Primeiro tópico, a graça de Deus nos salvou. Isto está escrito no livro de Tito, já próximo de chegar perto de Apocalipse. Novo Testamento, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus não é um Deus injusto, Ele é justo. Está escrito nos Salmos 87, tem uns 2 salmos que falam sobre isso, que o trono de Deus subsiste, ele é alicerçado em 2 bases, verdade e justiça. Então Deus é um Deus justo. Ele enviou o Filho dele ali na cruz para destruir. Porque Jesus veio e morreu ali na cruz? Por que ele tinha que morrer? Porque só esse Evangelho da Graça salva. Porque foi só o Evangelho da Graça no sangue de Jesus que teve o poder de destruir o poder do pecado. E isso está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, se não me falha a memória. Vamos só confirmar aqui, mas é isso mesmo. Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Olha só, bem rapidinho. Visto que os homens têm participação no sangue, é isso mesmo. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o pecado. E o versículo 15 também, que livrasse a todos quantos estavam com medo da morte. Então, só o sangue de Cristo. Então, somente o Evangelho de Cristo em Jesus é que salva, porque foi o sangue dele que teve o poder de destruir a morte e o diabo e o poder do pecado. Então, só quem aceita este Evangelho da Graça em Cristo é que tem a salvação, é que o poder do pecado não vai mais o condenar, porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 11, quem está em Cristo não há nenhuma condenação, mas quem rejeita o Evangelho de Cristo e não está em Cristo, infelizmente essa é a verdade que temos que dizer nua e crua, não haverá salvação, só o juízo de Deus, e isso só quem vai dizer é Deus no dia do juízo final, se a pessoa vai ser salva ou não por rejeitar o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. E segundo tópico, só pela graça somos salvos. Só pela graça. Só pela graça. Só através dos méritos de Jesus, que foi o favor de Deus, que Deus enviou. Jesus viu que não havia nenhum justo sequer na terra, não havia como ser salvo. Então Deus disse, e agora o que fazer? Jesus disse, eis-me aqui, estou pronto. E Deus enviou o seu Filho, como está escrito em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho para salvar. Então só o Evangelho da Graça em Cristo é que salva. Se alguém por aí afora fazer outras maneiras e falar e
querer ensinar coisas pela lei, pelos seus próprios méritos e dizer que o Evangelho de Cristo, a graça, não serve. Infelizmente, é uma verdade nua e crua que nós temos que dizer. Essa pessoa está perdida. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém será salvo pelos seus próprios méritos, boas obras, viver pela lei, tentar da sua própria maneira. Não será salvo. Porque quando você rejeita o Evangelho de Deus na graça em Cristo, você está pisando o sangue de Jesus. Você está rejeitando o amor de Deus. Medite bem. Rejeitar a Cristo, não crer na salvação pela graça. Significa o quê, irmão Severino Neto? Significa rejeitar o amor de Deus. É simplesmente isso. É muito sério. Em poucas palavras, o Espírito Santo está nos usando aqui. Em poucas palavras, não precisa falar muito não. Só isso. Rejeitou o Evangelho de Cristo, o da cruz, o seu sangue ali, está pisando o próprio sangue de Jesus e está rejeitando o amor de Deus. E isso é muito sério. Vamos para o terceiro tópico e por aqui nós finalizamos. Não há salvação fora da graça. De nenhuma outra maneira. Porque está escrito também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Porquanto não há salvação em nenhum outro nome que haja debaixo do céu. Não há salvação. Ah, mas eu creio em santo tal. Ah, bispo ou pastor tal, igreja tal, eu vou fazer a vontade de você salvo. Não, vá por aí não. Cuidado, isso é heresia, isso é fanatismo. Vá pela palavra que está escrito, Atos 4 e versículo 12. E nenhum outro há salvação, somente em Cristo, e isto no Evangelho da Graça. Vamos ler então o que se refere aqui em Romanos capítulo 11, versículo 6. Olha só o que é que diz, que não há salvação fora da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, se você tentar da sua própria maneira dizer que a graça não serve de nada, não precisa crer em Cristo, que ali aquele sacrifício não serviu de nada, eu não quero o Evangelho da graça, porque isso para mim não serve, sofrer os vitupérios de Cristo, isso para mim não tem graça nenhuma. Então, infelizmente, você está negando a graça. E aquele que nega a graça, está escrito também no livro de Gálatas, ele está rejeitando, pisando o sangue da graça, rejeitando o próprio amor de Deus. E isso é muito sério. Vamos orar agradecendo a Deus e de um modo diferente. Senhor, sou pecador e reconheço que necessito permanecer neste Evangelho da Graça, viver a prática. O Teu Espírito Santo tem fluído, rabachando e cantarabas, através deste pequeno ser que sou, para revelar a Tua vontade e a Tua verdade, para que muitas pessoas saiam do engodo, do engano de Satanás e vejam o sangue da cruz e entendam o amor do próprio Deus, do seu trono, olhou com misericórdia e nos enviou a graça. Nós não merecíamos, mas Tu enviaste. Em nome do Senhor Jesus te louvamos. Abençoe que todos venham entender isto. Para a glória do Senhor, nós te pedimos para a salvação de todo aquele que crê. Amém, graças a Deus. Ótima segunda-feira, Deus abençoe seu trabalho, seu lar, seu repouso, toda a sua família.